Hello and a grand happy new year to the fans of Royale Without Cheese, our bi-weekly podcast in which we discuss both the classic and the unknown of Hollywood and foreign cinema from the then and now. We are your hosts, me, Tomás Ferreira, Leonardo Miranda, Happy New Year, everybody. hey, and Miguel Aido. Merry New Year. Three filmmakers in informal dialogue with a film review each episode. With the wrap-up of 2022, we're opening a review series looking back at some of the last year's films that might be possible Oscar contenders or simply top of the talk festival darlings. Our Oscar segment will run throughout January, February and March 2023. As part of our red carpet fairs, reviews in both English and Portuguese will be available for different listeners. Today's episode will be in Portuguese and we'll be having a go at David Cronenberg's Crimes of the Future. English speakers can head to the English labeled content section. Now sit back and hope you enjoy. I will. Crimes of the Future, alright, premiered at Cannes 2022 Estás a falar inglês? and received, I don't know why. Estás a falar inglês? Ponto, do início. Temos aqui o Crimes do Futuro, realizado por David Cronenberg, teve a sua premiere em Cannes no ano passado e recebeu uma standing ovation, portanto, palminhas, durante 6 minutos. Uma questão que já falámos aqui anteriormente. Demasiado. Não é 14, não é que é tão demasiado, mau, não é mas... 14, mas certamente demasiado. A ser neste ano com o tempo de palmas que os filmes merecem. Já com o The Whale é a mesma coisa. É que já falámos disto, Não sei Já se o falámos episódio disto, já já falámos saiu, na disto. verdade. Já saiu? Acho que, Eu acho que já. foi- Eu lembro de fazer o provavelmente, timestamp. sim. Portanto, vamos poupar aos espectadores um comentário que já foi feito. Já foi anteriormente. feito. Podem ver, Palminhas. vão procurar, vão ver os episódios. Exatamente. Mas falando de Crimes do Futuro, Olha, eu gostei mais do filme depois de ter acabado do que durante. Ou seja, Eu também, por acaso também. sabes que mais? Eu tive precisamente o mesmo feeling. Mas ainda assim, eu não acho que seja um filme perfeito. Acho Sim, que para não, mim, o filme Não é. para mim é bastante incompleto. Eu não acho incompleto, mas eu De, acho. de certo tem ideias interessantes para mim, Vai-se ideias revelando. muito interessantes, mas acho que também é muito desequilibrado também noutros aspectos. Acho que não é tanto um progresso ou um salto para a frente em termos do estilo do Cronenberg, mas acho que é mais um regresso ao estilo anterior. é um exercício. Pronto, isto é uma das notas que eu tinha, que é. Como não vi os outros filmes dele, não posso falar muito disto, mas parece um filme de estilo tardio, late style, que se fala dos realizadores mais velhos, que chegam a uma certa fase na carreira em que, ou seja, voltam para uma cena mais simples, mais direta, ou seja, bare bones, e é uma coisa mais nesse estilo. Foi essa a impressão que eu tirei do filme, que isto é quase um comentário à carreira dele, mas não sei, não vi outros filmes dele, mas parece um filme mais Reflexivo. que está a refletir sobre Yeah. si próprio e sobre a Sim. carreira dele. Acho que há esse lado só por causa das próprias temáticas do filme e porque diz tão respeito aos temas Questão que da ele gosta de abordar, performance, não é? yeah. Que é Pois o é, a questão horror, do o horror corpo relativo ao e- corpo, não é? O body horror genre que ele teve muito com os Eu nem início. descreveria isto como body horror ou terror corporal, porque é mais. Não é? Cirurgia é sexo, é a questão do filme, Sim. e body is reality. Toda essa questão parece que é mais uma celebração do corpo e do potencial do corpo, e não tanto. Não sei, ou seja, o The Fly, a mosca com O Goldblum. o Já Goldblum, falamos, exato. yeah. Aí é claramente, eu não vi o filme, mas claramente é um body horror porque é uma transformação negativa, uma transformação Sim. E depois tem horrível. outros. Yeah. Enquanto aqui acho que é uma celebração do potencial, uma celebração do que é, das capacidades do corpo e do que pode, da aceitação, que depois no final tem aquele plano final dele a chorar. Eu que é adoro quase- o plano final. Eu adoro o plano final. O plano final é incrível. O plano final é fantástico. Parece Joan of Arc. Exato. Tipo, porque o plano final está na base do que é para mim o mais interessante no filme. Em que para mim um excelente realizador coloca uma questão nova, não é? E coloca uma questão super específica no filme e tenta colocar um ângulo novo sobre uma ideia, uma imagem que as pessoas tomam por garantida. E as pessoas tomam por garantida a evolução do corpo. Alguém alguma vez pensou
Ele se virou para pensar, espera aí, o corpo humano, estás a ver? Tipo, ninguém se virou, mas o gajo vira-se, o senhor, o Cronenberg, não é? Ele vira-se e pensa, e se o corpo continuasse a evoluir? Pá, eu acho que há cientistas que já pensaram coisas destas também. Sim, é bastante possível, está a É acontecer, bastante certo? É bastante Não, possível. a questão pelo menos... Deve haver uma área de estudo que é especificamente isto. Não, então vou pôr as coisas desta forma. O comum dos mortais não pensa nisto todos os dias. Eu pelo menos dou por trancado o corpo humano, estás a ver? bom. Tipo, nunca mais 5 me dedos passou em pela cada cabeça. mão. Exatamente, fico bem. Porque a questão é que desde a revolução cognitiva, que há vários anos atrás, até na altura da pré-história, tipo, o cérebro que nós temos agora vem desde então. Tipo, não houve assim nada, tipo, chegamos ao Homo sapiens sapiens e pronto, com essa Houve história. updates. Portanto, mas a questão aqui é que enquanto ele escrevia o argumento do Crimes of the Future, Crimes do Futuro, ele também foi dando caso de uma coisa, pronto, de novas descobertas de biólogos, cientistas na área que fizeram-se sentir premente o que ele estava a escrever. E que não foi o começo da inspiração para o filme, mas começou a ser premente e que ele começou a relacionar-se com o que eu achei interessante, porque quando eu estou a escrever alguma coisa que gosto muito e que é promissor, que sempre promissor para um filme, normalmente essas coisas ocorrem. Eu estou a escrever e de repente reparo-me com assuntos, artigos na net ou na televisão que confirmam que aquilo que eu estou a escrever é algo promissor. Que eu devo escrever isto quase como se fosse o destino. Tipo, pode ser o teu cérebro a funcionar ou o que quiseres chamar, mas enfim. E no caso dele, ele reparou que cientistas na área começaram a encontrar que 80% das pessoas no mundo, milhões de pessoas no mundo, têm microplásticos no sangue. E que parece que o corpo tolera esses microplásticos que temos no nosso corpo hoje em dia e que 80% das pessoas do mundo têm isso dentro do corpo. E possivelmente como estas single cell organisms, estes organismos de uma só célula, tipo, usam plásticos como nutriente, talvez nós um dia, que nós somos compostos por várias células, serviremos de plástico como nutriente. E ele achou essa ideia interessante. E ele diz que, eu vi isto numa entrevista, ele diz que a proposta que ele tem no filme é de que a forma de nós lidarmos com o desperdício e a poluição através do plástico, que é só uma forma da poluição, será então, em vez de eliminarmos a produção, que isso não vai ser tão provável, é comermos o nosso próprio desperdício, o nosso próprio plástico. Agora, a questão é assim. Ele próprio admite que isso não está super patente no filme e não é central, se tanto é uma ideia periférica, mas eu acho que isso nem sequer é uma ideia periférica. E se tanto acho que isso seria uma ideia interessante no filme a retratar, porque eu acho que o filme... Porque é que não é periférica? Eu acho que é bastante central Não, até. eu acho que se tanto é periférica, não acho que é central. Eu não vejo a poluição, tipo, a Ok. acontecer. Não, mas tu disseste nem sei se é periférica. Pois, Eu acho que periférica se é, tanto pelo menos. periférica, mas sim, periférica, mas no sentido... A única coisa que eu tenho é o navio afundado no início do filme. Tipo, não sei, tipo... Eu acho que a questão dos plásticos se torna super relevante no filme ao longo. Vai O crescendo. fim do filme é ele comer o plástico. Não, Pois. a questão é... E ele chorar por é- causa disso. Mas a questão é... O item do plástico... Plástico tão bom. O item do plástico está carregado dessa ideia que vem atrás dele, que é o plástico como o grande responsável da poluição e poluidor de oceanos, que nós sabemos enquanto audiência fora do filme. Mas o filme em si não faz qualquer trabalho de pintar a poluição que faz o plástico. Isso é uma coisa... O plástico em explicar si... isso? Não preciso explicar isso, mas o filme vai carregar... Agora, o filme podia ir nesses sentidos, de alguma forma efetiva, mas não vai. Nem que fosse um bocadinho, percebes? Assim, E o filme podia pode fazer acabar- isso de forma subtil. Ainda assim, não tinha de ser carregada. Não quer dizer que eu estou a dizer tinha de ser forçosa, mas... O filme não mostra... Ou seja, isso não está no filme. É assim, mas só porque o filme acaba de uma nota, digamos que positiva para o Sol, não quer dizer necessariamente que não seja um final trágico, não é? Porque no fundo é o culminar de facto desta mudança biológica e fisiológica, não é? De que Sim, afinal mas isso é vamos outra mesmo coisa. precisar de fazer isso. Isso é outra coisa. Eu não estou queixado disso. Se tanto, isso é a coisa mais interessante do filme. É o facto... O corpo humano está a mudar tanto, e estamos a desafiar tanto o corpo humano dentro da mudança que houve, a transformação, que agora passamos a comer plástico, passamos a ser para além de humano. E os filhos destas pessoas vão ser para lá de ser humano. E isso é interessante. Uma ideia que tanto parece positiva, que o Cronenberg faz parecer tanto positiva, porque salvamos o ser humano de alguma forma, porque lhe damos de comer aquilo que o corpo precisa, mas ao mesmo tempo ele torna-se uma coisa diferente. Portanto, o quão bom é que isto é. Mas para mim a questão é a questão da poluição. Tipo, esse backdrop que ele tenta dizer que está no filme, que é uma proposta do filme, nessa Mas onde é entrevista que ele teve. disse isso? Mas isso, essas entrevistas são sempre
E o que eu estou a tentar aqui argumentar é uma coisa que o Ló já disse anteriormente, que é interessante de ver, que são as intenções originais do realizador e o que realmente está no filme. Ele admite que é uma ideia periférica até, mas eu acho que está lá, não sei. Tipo, eu sei que é uma que o plástico em si está carregado essa ideia e eu sei disso enquanto espectador, mas A questão é pá, que espectador é que não sabe isso e precisaria de que estivesse no filme explicitamente a questão do plástico estar conectado mas à poluição. É porque é bastante a questão do óbvio. plástico ligado à poluição podia ser mais interessante os milhares de subplots que acontecem no filme de forma a construir um Sim, world sim. building. Não digo que não. Eu acho que o filme, tipo, o que é mais interessante no filme é toda a questão. Ele toma como protagonistas estes performance artists, não é? Estes artistas do corpo, que são, digamos, os protagonistas mais interessantes num filme dentro deste contexto do plano do futuro em que a regeneração do corpo e o corpo tornar-se supérfluo, digamos, maior que qualquer dor, porque o corpo humano já torna-se impermeável à dor. Os protagonistas mais interessantes de se calhar são tipo estes artistas, não é? de performance art, que desafiam o corpo e desafiam o corpo de livre vontade e têm uma dedicação a desafiar o corpo que é quase, tu não precisas realmente desafiar o teu corpo, mas tu fazes isto como uma espécie de statement, como uma espécie de afirmação de desafio, e isso é super interessante. Agora, o que acontece digamos, na periferia, como o contexto disto tudo, digamos, a progressão narrativa do filme, com estes milhares de subplots em que há um inner beauty pageant. Depois o solo a operar com o governo, e tu percebes que o performance artist é mais um cover para ele perceber, digamos, ele está a trabalhar em confluência com a polícia. Acho que tu percebes que o trabalho que ele tinha anteriormente, porque a polícia fala sobre isso, nós deixámos as nossas vidas anteriores para estudarmos performance artist. O trabalho que ele tinha anteriormente provavelmente era de um detetive ou trabalhava com a polícia e continua isso, na escuridão. Mas tipo, epá, há tanta coisa a acontecer que eu acho que acho que é demais. O filme está cheio desta tentativa de tentar construir o mundo. Depois é que por isso vai uma performance art exhibition e ele vai uma performance art exhibition e assim completamente desligado. E acho que as performances em redor da Alicia e do Vigo são tão más, na minha opinião. Mas, Eu não acredito nelas. Eu acho que são super over the top. Eu acho que a Kristen Stewart é super. What the what? fuck are you doing? Ai, eu Não achei gostei, não incrível. gostei. Yeah, Acho que foi a minha também. performance preferida do filme, Ai na não, tipo, boa, achei ridículo. Irritou-me bué. Não percebo Calma, de qual quem? é De quem? da da Kristen Kristen Stewart. Stewart. Da Kristen Stewart. Não percebo, tipo, o ângulo. Não, Eu eu gostei, gostei. bué. Eu gostei de todos. Eu acho que as performances são todas incríveis. Eu acho que não há uma performance que eu diga que é má. No máximo digo uma que foi, ok, está bem. Aliás, eu acho que são todas bastante bem trabalhadas neste sentido de Eu criar achei que uma. era over the top. Mas quem? Sem ser a Kristen Stewart. A Kristen Stewart, o tipo que trabalha com a Kristen Stewart no bureau do registro de novos órgãos. Acho que são uns creeps que não percebo porque é que. E depois também não percebo world building. Tipo, porque é que os Mas isso efeitos faz parte. artifícios. Eu achei as performances fazem parte do world building, sinceramente. Mas a questão é, podem fazer Colocam-nos parte. no futuro. Eu acho que as performances colocam-nos no futuro. Eu não percebo este futuro, estás a perceber? Eu percebo a intenção dele, mas não percebo a sua concretização. Este world building, em que os edifícios são decadentes e a higiene é completamente desprovida e deixada de parte, parece tudo fazer sentido em teoria, mas na prática, pelo menos ele não me faz isso realizável. Tipo, porque é que as pessoas. Eu sei que as pessoas tornam-se desprovidas de preocupação com o corpo porque tudo se torna mais livre, porque não precisas, não há dor, o corpo regenera, se tornamos toleráveis e parece que estamos neste novo patamar em que, por exemplo, muitas vezes, como se fala na Grécia Antiga, o edifício é uma representação, é uma ligação imediata com o ser humano. Tu constróis o edifício ao modelo de ser humano e, portanto, a forma como eles interagem com o espaço é completamente desprovido de carinho. Mas também há uma questão estética, caramba. Tipo, como é que eles são capazes de viver em edifícios em que as paredes são completamente desprovidas de sentido estético e é tudo horrível e sujo? Não percebo isto, sinceramente. Não há razão. Tipo, É parece uma que é uma ideia um bocado sociedade forçada. colapsada. Eu não acredito. Mas é que é isto em todo o lado, estás a ver? Eu Mas é que a simplesmente não questão acredito nisto, É o percebes? mundo é assim agora. como é que tu caracterizas um filme e as personagens? Como é que as fazes representar de forma a tornar claro que isto se passa num futuro em que a mensagem que tu queres passar é que sexo é nova cirurgia, não é? Ou o inverso. Ou seja, há aqui uma série de pressupostos que estão associados ao facto de estamos num futuro bastante estranho, que obrigam a que, a nível de arquitetura dos cenários, a nível da caracterização das personagens, que haja coisas concretas que tens de conseguir perceber. Eu acho que o Cronenberg
fez uma tentativa de caracterizar as personagens e os cenários de uma certa forma para dar a entender todos esses aspectos. E não quer dizer que seja a única forma de o fazer, mas Ou que tenha sucedido, Só não, Tomás. claro que não. Eu acho que é uma forma até original. O problema é que acho que não foi sucedido. Certamente é uma tentativa. Certamente é uma tentativa original. Porque não é o comum high technology avançada, tudo tem um estilo metálico e cinzento e, não é? Mas ao mesmo tempo não percebo, tipo, percebes? Não percebo o louco dos edifícios, não percebo este futuro, a necessidade da arquitetura do design, de produção. Acho que há aqui alguma coisa que me está a faltar para eu acreditar nisto, percebes? Tipo, não acredito. Parece que. acho que isso é a parte que resulta melhor, sinceramente. Epá, não acredito, não sei. É do meu lado. E é direto, é bastante direto, não é? Sim. Não é o que estamos habituados a ver num filme deste género. Não é algo que se veja tanto. Normalmente há sempre complexidades no mundo e há tecnologia nova que temos que estar a tentar perceber, enquanto aqueles usam tecnologia antiga acima de tudo, desde aqueles. Sim. É quase assim meio primal. Exato. Não sei, é um colapso. Não percebo o regresso. Usam câmaras de filmar antigas, usam câmaras de fotografar antigas nas exposições e tal. Eu estou um bocado tipo. Mais uma vez, é um colapso da sociedade. Se a Mas sociedade porquê que houve o colapsou. colapso? Há o colapso da sociedade por causa da higiene, por causa do corpo. Não percebo Eu como acho é que isso é o que fica esta interessante. Fica revolução. sugerido, não fica. Como é que esta revolução do corpo é que é um salto enorme para mim, estás a perceber? Eu percebo Percebo. o interesse neste design produção, neste mundo ser assim, chega-nos a nós como uma coisa super nova, porque nós estamos habituados a ver filmes situados no futuro como sendo super avançadas, cidades super avançadas, de um estilo cromático quase dos prédios super limpos, mas a questão para mim há um salto enorme na forma do tratamento do corpo e da visão do corpo para depois a forma como nós tratamos o espaço em que nós estamos. Tipo, eu posso acreditar nisto e acho a premissa, a proposta interessante, mas preciso de algo mais, estás a ver? E esse algo mais pode-se manter na sugestão para mim, mas precisa de haver algum trabalho mais. Tipo, eu não posso simplesmente acreditar que isto seja assim. Acho que é um bocado. Para mim, false flat. É só isso. Tipo, Ok. a bit. Compreendo. Um bocado não concordo, mas desconcertado. compreendo. Pronto. Não concordo, porque para mim eu não senti nada disso. Eu senti que estava perfeito, sugerido. Vemos só uma sociedade nova, como ela é, colapsada, como é que eles se adaptam, o que é que está a acontecer, mas não vemos a origem disso. Fica só o que é que terá acontecido, mas não. Acho que não é preciso mostrar ou sugerir mais o que é que aconteceu. O que eles dizem é bastante. Por exemplo, aquela primeira conversa no escritório do registro, quando a Caprice e o Sol se encontram com lá os clerks, né, os funcionários do escritório, incluindo a Kristen Stewart, é um bocado à volta de darem um update à audiência do que se está a passar, de uma forma sugerida, não é? Tipo, as pessoas são só interessadas no corpo e na manipulação do corpo, porque já não sentem dor e a falta de higiene, e depois isso traduz-se um bocado. Pronto, isso é a única pista que nós temos da tradução de como se trata um espaço. Mas, acho que é um salto enorme para eu acreditar. Eu acho que isso que disseste faz mais sentido como falhas do filme, que às vezes os diálogos serem demasiado explícitos em certos momentos dos temas, das próprias temáticas. Mas pronto, isso é. Para mim, isso é mais óbvio como falha do que propriamente a questão do cenário, que entra muito numa questão de estilo do Cronenberg. E mais, para além disso, estás a falar da questão de ver aquilo que deu origem a estes acontecimentos todos. Mesmo isso volta a ser uma questão subjetiva de. Quer dizer, o que é que queres fazer da história? Que foco é que queres ter? Acho que isso é secundário. Ou podia ter sido principal, mas ele não optou por ir por aí. Eu acho que para o que ele quer fazer, essa questão não é muito relevante. O que é que aconteceu? Acho que ele precisa de ter um novo mundo para desenvolver os temas que ele quer, que é a questão da adaptação do corpo humano e da evolução, e como isso pode ser positivo ou negativo, mas acho que para ele é acima de tudo positivo. Aqui no filme foi mais para esse lado que eu entendi. Sim, a Caprice no fundo é o lado da dúvida, não é? Porque ela está sempre Pronto, parece que está mais ligada ao mundo passado e... Da dúvida? Eu não achei isso nada, tipo, eu achei que no fim... Depende da dúvida que estás a dizer. Eu acho que a performance dela com o miúdo
é a dúvida, mas é a Sim, dúvida. sim, eu estou a falar disso. Mas não é no sentido da evolução humana, é na dúvida de tornar aquilo uma performance e tornar naquilo Sim, e sim, usar sim, aquele sim. cadáver Nessa para situação isso. concreta, porque na evolução humana ela muda-se completamente, ela está completamente in. Sim, mas é por. E faz sentido que ela tenha dúvida na performance porque está tão Sim, in. claro. Isso. Aliás, se tanto, isso é um dos momentos em que o filme se torna interessante, meramente, por exemplo, no sentido básico de haver um conflito. Eu acho que isso é uma coisa que falta bem. É tipo, por exemplo, ao Sol. O Sol não tem conflito nenhum, é assim uma Eu pessoa acho que que está ele tem ao conflito. sabor. Está ao sabor das ondas e acho super interessante como personagem. Tipo, acho interessante como conceito. E acho o setup deles como performance artist super interessante. E acho, por exemplo, para mim, há muitos chapelados. Tipo, esta coisa com o Inner Beauty Pageant. Eu sei que ele está a tentar fazer, e depois, paralelamente, a questão dos governos estarem estressados com a evolução do corpo e para onde é que ele vai, e a evolução estar descontrolada e haver um aspecto negativo. Ou seja, ele joga com como é que o mundo está a evoluir no sentido de encarar a evolução como no sentido positivo e como é que ele está a evoluir para encarar a evolução no sentido negativo. E o Sol está no meio destas duas forças e a tentar jogar entre elas, mas sinto que há Eu acho que esse é mais o coisa a conflito dele. acontecer. Isso não é um conflito. É um Eu não acho conflito. que. Mas não, Claro tipo, que é um ou seja, conflito. as referências ao mundo e os chapelados estão ligados. Tipo, tu pintas os dois ao mesmo A tempo. cena, por exemplo, do Inner Beauty, eu percebo a sua função, mas acho que está feito de uma forma desinteressante e não. Acho É, que fica pouco conseguido, não. eu não acho que há um conflito, tipo, ou Mas é seja, um conflito. pessoalmente, Claro. Então, o é um conflito dele. conflito. Então, a última imagem é insignificante se não há conflito. Para quê? Porque é que ele tem Ou aquele seja, exalte ele não tem um de conflito emoção. emocional, estás a ver? Não, o único conflito que ele tem, e isso não tem a ver o último plano com o Inner Pageant, com o Inner Beauty Pageant, esse conflito tem a ver com o facto, com a dificuldade dele biológica em conseguir comer. Tipo, ele está sempre não adaptado ao seu corpo, há ali qualquer coisa que falta. Sim, porque ele está em negação. Ele não se quer aceitar como ele é. Ele não quer aceitar que Exatamente, evolui. e Então, esse isso é é o interessante. conflito. Como é que isso não é um conflito? É um conflito, mas não seja, por exemplo, quando. Mas nesse aspecto, vou fazer um desvio. Eu acho que, por Não, exemplo, não, não. Então, o plot point, sim, mas não há um conflito emocional, estás a ver? Não há um conflito mais de não aceitação, de ele não perceber o que está ali a passar. Não, não. Isso é um conflito eu emocional, acho que é então. muito uma corrente baixa, mas está Sim, lá. é uma frequência baixa, tipo, eu nunca o vejo. Mas Estás eu a acho que é ver? uma questão de intenção. Acho que podes não gostar, eu percebo, mas está lá. E eu gostei e acho que ficou bem feito. E também tem a ver com o facto de isto ser tudo muito subtil, estas transformações. Porque toda a gente parece mais fria em relação a tudo, não é? Sim, mas no sentido de um conflito, de tentar perceber o teu próprio corpo, acho um conflito mais intelectual e para onde é que tu vais. O que eu digo conflito emocional, eu nunca o vejo tipo, sozinho a tentar ponderar quem é que eu devo defender, tipo, o governo, ou que tenta controlar a situação, de como é que o corpo se deve desenvolver e impedir as pessoas que estão à procura, né, de comer plástico e de reinventar como é que nós nos comportamos, de serem libertas. Para que lado é que me vir? Não vejo esse conflito com ele do para que lado é que me vir, estás a ver? Eu não estou a dizer que o filme é super explícito nesse sentido, mas acho que está lá. É só isso. Acho que há um conflito e eu achei bastante. Achei fácil de ver. E especialmente há aquela cena que ele diz que para ele a performance é. Ele odeia o facto de estar em mudança e por isso ele usa a performance para. Exatamente, ou seja, ele aproveita o facto da rejeição, a rebelião dele, como põe a questão contra o corpo, para fazer dela uma performance, não é? E para dar a ver o órgão à audiência. Mas isso é uma coisa, até que chega à solução de, eu afinal sou um deles, eu preciso é de comer Então, a mas nova comida, essas digamos. duas coisas estão completamente ligadas. Estão completamente ligadas, eu Ok, estou a dizer ok. que sim. Ok. E isso é o conflito. Agora, um conflito mais, digamos, emotivo, que te faria ligar com ele no sentido de que vou defender a causa ou não vou defender a causa, não existe. Para mim. Ele tropeça ao acaso na ideia, mesmo no fim, de se calhar vou comer o plástico. Se calhar essa é a solução. E depois tens o plano, que acho que é lindíssimo, da sugestão de que este é o novo caminho da humanidade, apesar de que se está a evadir do que era antes para uma nova coisa, mas que a vai fazer relaxar, que a vai fazer aceitar a si mesmo. Esta personagem que passa o filme inteiro a não aceitar a si mesmo, de repente aceita-se. Mas há um lado emotivo, não sei, não sinto isso. Tipo, não sinto o debater da luta dele. Defendo os açoitados pelo governo ou defendo o governo? Sou polícia empático Sou que rebelde. foge à autoridade ou sou rebelde? Tipo, não sinto isso, estás a perceber? O que tu estás a dizer faz sentido e tens razão. Mas para mim isso não é negativo, é só uma abordagem diferente do filme. Pronto, Acho ok. que não percebo que estás. Tens completamente razão. Isso não está lá. É esse lado de
por quem é que eu luto. Ou se calhar está lá, Sim. mas muito, mais uma vez, super enterrado. Sim. Mas acho que não é necessariamente uma coisa negativa. É um filme, a abordagem do filme é esta, é muito distante emocionalmente, talvez. Sim. Eu também senti isso logo. Não sei. Depois, Por por isso exemplo, é que para eu mim, digo, o depois plot de ter point- visto o filme é que comecei a gostar mais dele, porque depois quando comecei a perceber qual é que eram as intenções e qual é que era o objetivo do filme, comecei a gostar mais. Eu acho que o fez de forma desengonçada, mas porque eu gosto muito de ideias no filme, estás a ver? Eu gosto muito de ideias do filme, como aqui estive a explicar, mas acho que a orquestração está desengonçada. Por exemplo, o plot point, que é mais o midpoint do Lang, do Triss, que é o pai do filho morto, que é, digamos, o menino Jesus, né? que vão meter na sala de operações, na autópsia artística e revelar tipo, como é que ele é anatomicamente e que ele é a chave para este novo caminho da evolução. Ele podia ser perfeitamente o início do filme, em que este homem chega de repente à casa dele e pede para fazer isto, este estranho, esta autópsia no corpo do filho, e ok, estamos aí em média res a ver isto. Mas para mim o filme abre de uma forma bem aborrecida, com este miúdo na praia e a mulher, e depois ele está a comer o caixote de lixo, e não sei, eu vi o filme Isso é aborrecido. Isso é Um aborrecido. puto a comer um caixote Pá, de fiquei lixo. aborrecido. Fiquei aborrecido. Fiquei. Não sei. Estranhamente. Lá está. Por isso é que eu estou em conflito com isto, porque uma parte de mim E depois a diz. mãe mata o filho. Snore. Yeah. Boring. Ganda seca. Skip. Eu estava. Por isso é que eu estou em conflito comigo mesmo, porque eu estava o filme e estava tipo. Está bem, está bem, está bem. Pronto. Tá E bem, tá mas bem. Mata lá o puto. achei toda a abertura desinteressante. Estás a perceber? Não sei, tipo, completamente não sei. Desde que o início começou, eu fiquei. Esta não é a forma de abrir este filme. Tipo, eu fiquei. Mas tu não entraste na realidade deste filme e no futuro real Não, que este. porque o que este... futuro está mal. Tá mal. Tá Desculpem, tipo, para mim, eu sou da opinião que o Mas está futuro. mal. Mas tu dizes que está mal em comparação a um futuro que tu idealizaste. Não. Que achas que merece ser representado. Eu aceito este futuro, mas só se houver mais algum trabalho para eu Tu acreditar. não aceitas este futuro. Tu Eu não aceitas acho- que as pessoas são frias. Aliás, aquelas duas que trabalham lá naquela empresa, vem o gajo a engasgar-se e ficam ali tipo a olhar, tipo, se cá vou ajudá-lo. Passam ali ao lado. Mas é assim, Toda a gente eu é sou assim. capaz de aceitar a premissa deste futuro e acho interessante, como disse, acho original. Acho que os ingredientes estão lá, mas falta algum trabalho de sugestão. Acho que é um salto muito grande da forma como eles tratam o corpo, da forma como eles tratam-se uns aos outros e a forma como eles tratam os espaços em que vivem. Acho que é um salto muito grande. E podem muito bem dizer que faz parte da ambiguidade do filme, faz parte, digamos, da sugestão subtil do filme, mas eu acho que falta dentro dessa sugestão alguma coisinha, percebes? E acho que não só isso, mas também todo este trabalho de subplots a mais, que eu percebo que é a construção in the seams of the Eu film. não acho que há subplots a mais, sinceramente. Eu acho que sim. Eu acho que há um subplot a mais, que é aquele das duas trabalhadoras que depois se tornam serial Eu killers. acho que é as duas trabalhadoras, eu acho que é o Inner Beauty Pageant, eu acho que é de O repente Inner ele é Beauty polícia. Pageant eu acho que está completamente relacionado com o normal desenrolar da história. Podiam ser mais interessantes, desenvolvida. Para mim, podiam começar logo com o Doutrice, este gajo aparecer à meia da noite e tentar tipo, impingir com a autópsia do miúdo e depois, se eles querem um detective story com o Sol, em que ele é este cop, esta é a forma de introduzi-lo, não é meio do Mas filme. ele não queria fazer isso. Ele não queria, mas eu estou a dizer. Tipo, Ele está a mandar para o ar. Vá, Estou a faz mandar-te! Estou a mandar, Cronenberg! Mas Estou a agora é mandar. produtor. E estou aqui a dizer, pá, Cronenberg. Que a minha forma de idealizar este filme, não é? Que muitas vezes nós pomos não é? Quando nós vemos falhas nos filmes, começamos a reimaginar como é que eu faria isto de forma diferente. Ou sequer, eu vejo as ideias, mas para mim elas não estão bem engonçadas. Tipo, como é que eu orquestraria isto de forma diferente, de forma ao filme para mim estar bem distribuído? Era a começar com este plot point. E se tu queres que ele seja a cop, that's how you. É como tu introduzes assim no início do filme, não é meio do filme, de repente ele é um polícia, é performance artist, e depois tens o Inner Beauty Pageant, ele está a decidir se vai ou não a ele, depois tens aquelas duas do Lifeformware, whatever, funcionários que se tornam tipo serial killers, e depois tens a Kristen Stewart maluca. E, Eles tipo, não se tornam serial killers, são simplesmente Sim, estão a fazer o seu trabalho, que é matar estes. Estão a dizer que o governo lhe diz para fazer, que é, pronto. Só estão abertas à evolução do corpo, mas depois não são, tipo... Sim, exato. São Enfim, double agents. São agentes duplos. talvez fique... Não sei, há muita coisa Eu a acho que acontecer esse no lado é o filme. lado que fica mais. Há muita coisa a acontecer. E para mim é uma forma mais interessante de introduzir o filme, uma forma mais
mais orgânica orgânica de começar o filme, introduzir estes dois aspectos de, ok, o plot point central, a linha central do autodescobrimento do Sol, que é este gajo aparecer assim do nada e a sugerir a autópsia do filho, e o Sol como um possível polícia que depois mais tarde é revelado, sim, ele trabalha para o governo. Acho que fica mais suave, acho que fica mais dentro da linha perspectiva do Cronenberg. Pronto, ele fez diferente, mas eu acho que ficava mais melhor. E se calhar balançava mais o resto do filme nas linhas do ele querer o Inner Beauty Pageant, que aparecia mais tarde, mas ao menos começávamos na linha que nos interessa, que é este gajo a aparecer e sugerir a autópsia, que não aparece mais tarde. Tipo, Porque as muitas nuances num filme que não que existe vocês um futuro dizem com ter nuances, que vocês dizem ter nuances, mas eu acho, ok. Mas... Não, mas este futuro não tem nuances. Não, eu acho que o Tomás está a surgir não são nuances. É uma estrutura mais. Não, estava a picar. Eu só sugiro um reposicionamento, estás a ver? Mas eu acho que isso não era interessante. Não sei se era interessante para o que está a ser feito aqui. Exato. Tipo, é um filme diferente. Eu percebo, eu também tenho essa cena de quando vejo um filme que não gosto muito, como é que poderia ser melhor? Eu sinto que está bem desequilibrado nos eventos, nas formas que eles acontecem. Eu acho que tipo, torna-se um bocadinho apressado perto do fim. Eu concordo com isso. Acho que novos elementos são introduzidos muito tarde e depois o filme acaba. Eu senti um bocadinho isso. Por exemplo, o caso delas serem double agents, da cima do nada. Sim, e a questão dele depois parecer que aquela conversa, uma das conversas finais que ele tem com a polícia, em que parece que de repente que está-se a tornar o infiltrado e que está a acreditar na causa. Mas isso é tipo quase nos 10 minutos finais do filme. Aparece um elemento de mudança muito tardio. Sim, talvez isso. Mas. Sim, ou seja, essa cena é para mostrar o conflito dele, entre aspas, de que lado é que eu estou, o que é que eu quero ser, quero evoluir ou não. Para mim, eu acho que é bastante óbvio, até é tão óbvio que o Miguel está a dizer. Tipo, Pois, e é um lado do filme que eu não gosto muito, que é esse. Expõe muito os temas, mesmo eles dizerem a certo ponto a questão mesmo de surgery is a new sex. Podiam não ter dito isso. Eu acho que... Sim, o filme é muito direto, é muito. Expõe as ideias pelos diálogos completamente. Eu não sei se desgostei disso ou não, ainda não. Estou a tentar perceber. Porque acho que há momentos que são. Sim, eu também gosto, tá, às vezes, sim. Como quando a Kristen Stewart está a falar com o Viggo. Aquela cena com a janela atrás deles e ela vai se aproximando dele. No escritório, pois é. No escritório, que é bastante direta, mas é interessante. E depois quando ele diz: não estou habituado ao sexo antigo, a fazer sexo antigo. Sim. Quase uma punchline perfeita. Pronto. Para mim é mais uma questão. O filme para mim tem ideias interessantes, mas para mim é uma questão de reordenamento. Podia ter os mesmos eventos, é só um reordenamento da estrutura. Estruturalmente acho que o filme tem problemas. Essa questão de ser direto na questão dos diálogos também ajuda muito a tornar o filme, não o filme, as personagens mais frias e cínicas. Eu acho que vai em conta também a realidade que ele está a tentar representar de pessoas despreocupadas com o corpo. Não é bem com o corpo, mas sim, com o corpo. Exato, depois a cirurgia surge como esta coisa de quase ganhar emoções perdidas, como a êxtase deles a fazerem cirurgias uns nos outros e a forma como eles usam a performance para sentirem algo, ou seja, as pessoas a viverem a performance quase como elas próprias estivessem a ter orgasmos. E a Kristen Stewart é que fica mais explícita nisso, que ela quer que ele faça cirurgia nela e quer quase substituir a Lea, de certa forma. Faz lembrar o Alphaville, no sentido em que essa frontalidade revela muito da falta de emoções. E mesmo a relação com a arte do filme e como no mundo, no Alphaville é um mundo fascista, um mundo autoritário, enquanto aqui é um mundo colapsado, mas a arte continua a ser uma questão central nas personagens e como é que a arte pode ser uma força liberatória ou não. Sim, exato. Para mim, o que foi interessantíssimo nesse sentido da arte e do local central que a arte tem neste filme foi o facto de ascender a um lugar de trend, estás a ver? De trend, tipo, de tal forma que é equiparável a uma social media trend, estás a ver? Em que a arte nunca teve esse lugar. Mas aqui ascende a um lugar em que as massas
particularmente performance art, torna-se uma coisa que é quase como uma sensação de TikTok, tipo, em que toda a gente quer filmar. Acho que comenta um bocado o que já acontece hoje em dia, porque achei interessante, a um ponto extremo, porque hoje em dia as pessoas já usam, digamos, inteligência artificial para mudar a sua própria cara, ou então, num outro extremo, cirurgia para se fazerem parecer com celebridades, tipo, se fazerem parecer com o Justin Bieber, fazerem-se parecer com a Angelina Jolie. Então aqui chegamos a um ponto extremo em que o cortar o corpo, o criar lesões, o tirar órgãos para criar um statement para se darem a ver é comentado, é adorado e a execução disso tanto no plano privado como, por exemplo, a Capriccio, o Sol, a terem relações não no sentido físico literal, mas no sentido de se cortarem um ao outro, e depois também no sentido público incita outras pessoas a fazerem o mesmo. Um, e há uma confluência entre o significado da dor com o significado do prazer, como se fossem estas duas intensidades vividas pelo ser humano, e houve como se houvesse uma sinestesia entre essas duas, entre esses dois sentidos. Não, e faz todo sentido, não é? Só tens dor porque tens prazer e vice-versa, não é? Quer dizer, as duas existem. É porque sabes uma coisa que consegues. Porque para quem não tem dor, o sol faz umas caras, não é? Que imitem dor, tipo, não é? Tipo, é um bocado estranho. Quer dizer, ele tem aqueles problemas com a respiração e ao mesmo tempo não há dor, mas ele passa a vida agoniado. Tipo, é um bocado. Evade-me onde é que a dor acaba, onde é que a dor começa, se ela se foi ou se não se foi. Sim, ele até fala de se confundir com a dor emocional do sonho. Parece que aquilo é tudo uma coisa externa a ele. Ou como se ele sentisse a dor apenas quando está a dormir, não sei. Uhum. Mas sim, não é muito claro. Mas eu achei isso super Ou interessante no seja, é um pouco como sentido. se fosse a continuação da dor, não é? Como é que, de que outras formas é que o ser humano iria evoluir para sentir dor? Se calhar teria de ser mental, se calhar teria de ser nos sonhos, mas é como Sim, se pois isso é fosse os caminhos interessante. diferentes. Yeah. Mas não sei se o filme faz. Ou seja, é aquilo que está a acontecer agora. Dá espaço a pensar nas possibilidades e para onde é que a dor iria, apesar de não ser uma coisa que esteja patente no filme. Uh, yeah. Mas acho que isso é uma das coisas mais interessantes, é a questão da performance enquanto uma performance art e o punir o corpo, o manipular o corpo, o cortar o corpo, magoar o corpo, ser uma coisa que se torna sensacionalista. E tal como a ideia de o corpo humano se habituar a plástico como fonte de nutriente, que é uma ideia que amedronta, também amedronta a ideia de que num futuro possível e distópico, estas trends de cirurgiões que te transformam numa Angelina Jolie ou a inteligência artificial que te muda a tua cara e te retransforma, que te leva neste sentido de escapismo para um outro lugar de ser, é quase possível. É que eu olho para isto, é quase possível que um dia as pessoas estejam a cortar a si mesmas para se exibirem. Ou seja, é esta outra ideia medonha do filme das pessoas, porque está tudo associado a looks, não é? Parece que o ser humano é obcecado com aquilo que é o átomo, não é? Aquilo que é central à ideia de ser, o mais essencial para quem não acredita na alma, é o corpo, é o que nós somos, é aquilo que nos apresentamos neste mundo. E cortá-lo, usá-lo, desvalorizá-lo, não é? Que é uma forma de valorizá-lo no próprio filme, o desvalorizar do corpo, tratá-lo como se fosse lixo, mas depois volta a regenerar, portanto, é quase como se o tivéssemos como querido, porque usamos-lo e precisamos dele para regenerar novos órgãos, tal como o Sol precisa para continuar a ter shows, mas ao mesmo tempo a tratar como se fosse lixo e tratamos-lo como se fosse crueldade, tal como o próprio pai do filho que morreu, não é? O Lang. Não é? Ele dá o filho em favor da causa, dá o filho para fazer uma autópsia e a princípio ele parece um pai. Eu sei que há uma causa, mas a princípio, apesar da causa, ele parece um pai completamente frio. Tipo, pronto, ok, não queres um show? Não queres um show? Te dá o meu filho? Não sei. Ou seja, a forma como ele se dispõe do corpo do filho e como ele é quase rude a dizer: claro que eu tenho o corpo do meu filho, sou o pai dele. Tipo, é estranha, tipo, ou seja, fala muito à forma como num futuro distópico quase próximo, quase tangível, não é? Isto poderia acontecer no nosso mundo real. As pessoas um dia se tornarão quase frias com o próprio corpo. Sim, não, e isso é até irónico que há lá aquela cena com aquela modelo que depois até diz que não está interessada na questão da aparência, queria-se é cortar
fazer aquelas lacerações na cara. Parece uma contradição, há um contraste, parece que ao mesmo tempo está Não. super interessada com o aspecto final. Eu sinto-me bonita, assim, sinto-me tipo livre porque ela Sim, gosta de dar sim. atenção. Nesse sentido, sim, mas é interessante como é que há esta mudança dos valores do que é beleza, né? Há uma mudança no sentido de beleza, mas a beleza ainda existe. Ela quer ser olhada, ela quer ser E vista continua a e ser a primazia, não é? continua a ser primazia. Portanto, é uma espécie de desvalorização do corpo, mas ao mesmo tempo ele continua a ser valorizado, continua sempre a ser tudo sobre o corpo e como é que tu te pareces. Só que o ser bonita mudou para ter a cara toda cortada. Sim. Para mim, isso ser tipo, eu quero cortar-me como tu te cortas, é como a Alicia do. Porque o corte é o prazer agora, por isso. Quantos mais cortes, mais prazer. Sim, é a procura do prazer, não? Isso é uma ideia super interessante no filme. Isso foi uma das coisas que me prendeu ao filme. Prendeu ao filme. Tens a questão do gás das orelhas, que é mais uma cena que eu achei engraçada dele a dizer que é propaganda. O Sol de critica e diz que aquilo realmente continua a haver arte boa e arte má. Continua Yeah. Se tu gostas de arte de propaganda, não é? Como ele diz, se tu exato. gostas de arte de propaganda. Isto não é nada. O que também é interessante na caracterização dele, mas ele diz que a performance, ele odeia o seu próprio corpo e a questão da performance parece que surge só como uma forma de exteriorizar o seu ódio aos desenvolvimentos dele, mas ao mesmo tempo ele continua a ter este desprezo por os artistas que não são bons artistas, que não têm uma voz única como a dele, a do Sol, que é interessante. E também há a questão de quem é o artista, é ele ou é a Lea, a outra? Sim. Ela é que E faz nesse o sentido, ato. há uma espécie, chega-nos uma nova ideia de artista, que é um artista que a capacidade de criar não vem uma capacidade intelectual ou intuitiva ou imaginativa, mas a capacidade biológica. Ou seja, é o próprio é o corpo dele que cria estes órgãos, né, que os propela. O corpo é o artista, ele é o corpo, né? Tipo, ele é o organ donor e o corpo dele é que é o artista, né? Bem, digamos, o cérebro dele, né? Não vem daqui. E depois a Alicia chega como uma espécie de embelezadora dos órgãos, né? Tipo, que torna Marte, que é Sim, é a autorreferenciadora. pintora e a tela, né? Eles próprios dizem isso, que a Sark Machine é o pincel dela. É, Também é sugestivo. sim. Em termos sexuais. É ela que o penetra. Também dizem isso diretamente. Sim. É. E sim, e tipo, essas ideias, lá está, tudo em redor da questão da arte e como é que as pessoas lidam com esta nova descoberta. Para mim, são os ângulos extremamente interessantes do filme. É só a orquestração dos eventos, para mim, é uma complicação. Sim, eu acho que Mas o pronto. filme, o poder do filme é mais que é um filme é muito rico para ser discutido, tem imensas coisas para onde se pegar para refletir. Eu acho que isso também Mas tem o nem seu falámos da música. É boa. também É do yeah, gajo é boa. do Senhor dos Anéis. É o Howard, como é que ele se chama? Howard Shore. Bastante Simples, minimalista, bastante simples. yeah. Aqueles toques graves. Mas mais uma vez reflete a abordagem do filme no seu todo. Que há cá mais a dizer. Na questão da autonomia corporal, parece ser. Ou seja, estávamos a falar de que será que o filme é mais positivo ou negativo em relação a esta questão da evolução humana ou seja, do Sol e destas pessoas que agora conseguem digerir o plástico. Eu não sei se o filme é negativo necessariamente. Ou se tem. Eu acho que Ele o é crítico Cronenberg, de vez em quando, mas ele está do lado deles, mesmo dos que ele critica. pelo que Como senti o da pai. entrevista, o Cronenberg achava a questão num sentido negativo. É impossível não ver isso do lado negativo, não é? Porque no fundo é uma obrigação a que chegaste, não é? Tiveste de fazer essa alteração ao corpo. O que eu acho que vê como negativo é o facto, é como é que chegamos lá em termos de sociedade, se calhar, nesta que ele construiu. O facto de ter que haver esta gente que se adapta, não é? Como não sabemos tratar do nosso mundo, o humano tem que mudar e tem que saber digerir plástico. Sim, é olhar para os lados positivos, né, de uma situação má. Mas eu acho que ele claramente está a criticar o facto das agências governamentais estarem a executar estas pessoas. Tipo, acho que isso não é positivo. Uhum. E acho que ele está do lado deles. Até o plano final, mais uma vez, é a aceitação Exato, de que exato. Essa espécie de libertação, essa emancipação, essa ecstasy, não é? Do sol, tipo,
E porque tu aceitar. percebes que ele estava a sentir dor ao longo do filme. E ele torna-se super humano através do olhar da câmara a preto e branco, não é? Tipo, quando ele passa para o preto e branco e tu vês os olhos dele de uma forma cromática, ele parece que se torna super humano e acho que o Viggo é tão bom nesse momento, só com um sorriso e a libertação e o relaxar da cara, que Lágrima. tu ficas feliz por ele, por se realmente sentir descanso, porque o gajo passa a vida a tossir no raio do filme. Mas é interessante que esse é preto e branco porque é que a Caprice está a gravar, portanto, mesmo esse momento final não deixa de ser gravado, não é? Que era o que ela estava sempre a querer fazer. É tudo uma performance. De qualquer forma, continua a ser uma libertação para ele, não é? Ali liberta-se da dor. Eu estou a falar meramente no sentido da mise-en-scène, tipo, a escolha de Sim, cortar sim. para esse plano. Claro. Sim, é muito bonito. Não sei. Para mim, haveria aqui um filme muito mais. Pronto, ok, são opiniões, não é? Afinal de contas, mas eu vejo isto. O filme podia ser mais focado. Não sei. Eu sei que consegue ser muito explícito através dos diálogos, eu sei que as ideias estão lá, estão. Mas para mim, a orquestração delas. Fico sempre assim meio. O que também pode justificar isso é porque, pelo menos a minha opinião, o Cronenberg não tem uma opinião explícita sobre estes temas, não é? Lá está, esta questão estamos a falar da autonomia corporal que o Léo estava a dizer e não sabemos propriamente bem se ele está a ir do lado positivo ou negativo. Ele faz isso muito em relação a todos os vários temas do filme. Tu não sabes Sim, bem sim. a opinião dele. Mas para mim isso é outra coisa. Tipo, eu sou completamente a favor que ele não tenha uma opinião explícita. Isso torna as coisas mais interessantes, que ele não ponha uma coisa nem A nem a B. Tipo. Mas só estou a dizer que por isso pode ajudar a que o filme às vezes pareça que vá para diversas direções de forma igualmente objetiva em todos os caminhos. E não sei, possivelmente isso possa parecer que estamos a ir para. Estamos a desconectar-nos muitas vezes de algumas linhas narrativas. Não, mas nesse sentido, eu acho que eu vejo mais positivo do que negativo. Eu também, especialmente tendo em conta o próprio fim e o plano final. Yeah. Eu acho que não é explícito, até porque não era interessante ser só ele a dizer. Fosse muito explícito, claro, não é? Mas eu acho que ele deixa suficiente para mostrar que ele está do lado das pessoas que se estão a adaptar. Acho que. E não é? Isso não significa que ele não critique, por exemplo, o pai, que apesar de ser uma pessoa que se está a adaptar e que tem os novos órgãos e o novo sistema digestivo, ele continua a ser tipo, o que ele está a fazer ao filho e a usar o filho para a performance é criticado. Mas aí nesse caso ele está do lado do filho, continua a ser uma pessoa com um sistema digestivo diferente e novo. O que ele está a criticar é a forma, sei, como ele está a instrumentalizar o corpo. Para provar Exato, a instrumentalização do corpo para mostrar essa nova possibilidade. De certa forma, o filme faz-te aceitar essa decisão do pai, ao fim e ao cabo, porque é tanto crítico, portanto ajuda, ou seja, o filme mostra o personagem, a Caprice, sendo crítica, o que ajuda, tipo, ok, há alguém que olha com isto com olhos de ver e critica, e por outro lado já ficamos tão habituados dentro do mundo do filme, esta linguagem de instrumentalização do corpo, quando chega a altura do instrumentalizar nós aceitamos e percebemos que anda o argumento dele e que isto é uma ação necessária. Né? Esta ação de tal extremo é necessária para que as pessoas vejam e aceitem esta evolução humana. Sim, eu acho que o que é criticado é o facto de ser uma performance. Para mim é mais isso. Sim. Acho que não tinha que ser uma performance, é só isso. Uhum. Porque o puto não consentiu ser usado. Sim, É quando claro. eles falam dessa cena do consentimento. Yeah. Oh, consentimento é que precisamos. Eu consinto, eu sou o pai. A mãe consente, Não claro. fala. E o puto está morto. Onde é que eles gravaram o filme? Na Grécia. Na Grécia? Ah, ok. Acho que sim, tenho quase certeza. Que é interessante. Pensei que soubesses, porque há bocado estavas a falar da Grécia Antiga e do... Não, foi só no sentido da conotação da relação do corpo com a arquitetura. É o que eu me lembro imediatamente da Grécia Antiga. E a verticalidade e a horizontalidade, essas coisas todas. Mas, não, eu já vi outros, eu não vi todos os filmes do Cronenberg, eu vi A Mosca, vi o Dead Ringers, vi M. Butterfly, um mais recente que era o Método Perigoso com Michael Fassbender. do Freud. O Sigmund Freud, em que tipo põe o Viggo Mortensen com olhos de cocaine, que ele tem uns olhos enormes, umas pupilas dilatadas, em que eu estou a olhar para aquilo e penso, tipo, aquelas pupilas não são normais, e acho que isto é intentional, porque ele está sempre tipo... What?
This is intentional. Eles adoravam cocaína nessa altura, por isso. Exato. Yeah. I mean, ele está sempre super racional, super, you know, conversing com o Michael Fassbender enquanto Jung, mas os olhos dele estão super... Yes! É o gajo do cocaine. O Dead Ringers eu emocionei-me bué, tipo, no fim. É mais na altura, na fase dele de body horror. The Fly também gosto bastante. Portanto, não sei, este filme... Tem que ver mais. Foi o que menos me liguei. Acontece aos melhores. Acontece aos melhores. Não tens gostado de tudo. Mas ainda assim, acho que tem ideias super interessantes. É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não se esqueça de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior pinta. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima. Bye bye. Adiós. Bye bye. Adiós.